Olá, vamos falar sobre Espiritismo? Sou Débora Rabelo, aqui dos Amigos de Nosso Lar, trazendo neste momento a continuidade do estudo da obra O Livro dos Espíritos. Estamos aqui no capítulo 7, segunda parte, a reencarnação. Agora com as questões 373 em diante. Se você não assistiu os vídeos anteriores, convido a acessar a playlist O Livro dos Espíritos e buscar esse estudo desde o início. Vamos lá então? Qual pode ser o mérito da existência dos deficientes mentais e dos loucos que, não podendo fazer o bem nem o mal, não podem progredir? Resposta: esses espíritos reencarnam compulsoriamente para atingir corrigir, o uso indevido que fizeram de certas faculdades em existências anteriores. Trata-se de uma pausa temporária. Então, muitas vezes o espírito vem numa limitação completa fisicamente, e aí muitas pessoas se perguntam: poxa, mas para quê? Por quê? Para corrigir, como ali bem diz, a má utilização deste corpo físico, da sua inteligência, e para que a sua consciência também se liberte das vírgulas que deixou para trás, e para corrigir graves danos causados ao seu perispírito e também corpo físico anterior. Portanto, a contenção, ela é uma reeducação a todo espírito, certo? E também aos familiares à sua volta, inevitavelmente. 373A. O homem que foi um gênio em uma existência anterior pode animar o corpo de um deficiente mental? Resposta: sim. Às vezes a genialidade pode tornar-se um flagelo, quando dela se abusa. Comentário de Kardec. A superioridade moral nem sempre acompanha a superioridade intelectual, e os grandes gênios podem ter muito a expiar. Com muito sofrimento, eles retornam para viver uma existência inferior à que tiveram. As dificuldades que o espírito experimenta em suas manifestações, usando um corpo físico em que o cérebro é deficiente, assemelham-se a algemas que impedem os movimentos de um espírito vigoroso. Podemos dizer que os deficientes mentais são aleijados do cérebro, assim como o manco é das pernas e o cego é dos olhos. Portanto, tudo aquilo que utilizarmos de forma incorreta, iremos ter que restaurar isso perante as leis divinas e a nossa própria consciência, que é onde estão escritas as leis de Deus. Portanto, Deus nos ama infinitamente, nos dá todas as oportunidades que necessitamos. Porém, nós somos responsáveis pelos atos que praticamos, mesmo que nós não tenhamos a consciência exata do que as consequências podem acarretar. Mas teremos que reparar todo dano causado, certo? Questão número 374. Quando o deficiente mental está mais livre de seu corpo físico, durante o sono, por exemplo, ele tem consciência do seu estado? Resposta: sim, frequentemente. Ele compreende que as restrições do corpo físico que o impedem de uma manifestação normal constituem para ele uma prova e uma expiação. Portanto, é o corpo físico que nos limita, que carrega o véu do esquecimento, necessário para que possamos progredir de forma calma, tranquila, sem tanta... nós é que aqui no corpo físico sentimos essa dor, mas sem tanto sofrimento, eu quero dizer no sentido de lembrar tudo que fizemos e ter que conviver com todo este peso ainda. Portanto, no desdobramento do corpo físico, nós temos auxílio, nós estamos flexíveis a este amparo. E aí se torna mais exato ter a consciência de tudo o que está acontecendo. Questão 375. Qual é a situação do espírito na loucura? Resposta: o espírito, quando está desencarnado, recebe diretamente suas impressões e exerce de forma direta a sua ação sobre a matéria. Entretanto, quando está encarnado,
Somente através de órgãos especiais ele pode exercer suas manifestações. Se uma parte ou o conjunto desses órgãos for alterado, sua ação ou suas impressões, no que diz respeito a esses órgãos, são interrompidas. Se ele perde os olhos, torna-se cego. Se perde o ouvido, fica surdo. E assim por diante. Se o cérebro, que é o órgão que dirige as manifestações da inteligência e da vontade, ficar parcial ou totalmente comprometido, é fácil compreender que o espírito, dispondo apenas de órgãos incompletos ou alterados para se manifestar, entre num estado de perturbação. Assim, por si mesmo, e no fórum íntimo, ele tem perfeita consciência do seu estado, mas não dispõe de meios para modificar a sua situação. Portanto, é através do corpo físico que nós exteriorizamos e realizamos a restauração, vivendo tudo aquilo que estudamos e nos preparamos. Porém, as limitações existem, e só a partir do progresso é que vamos deixando elas para trás e reencontrando a ampliação deste livre-arbítrio. 375A, finalizando nossos estudos de hoje. Então, quem se desorganiza é sempre o corpo físico e não o espírito? Resposta: sim, mas é preciso lembrar que do mesmo modo que o espírito age sobre o corpo físico, este também reage sobre o espírito, dentro de certos limites. Também é preciso lembrar que o espírito encontra-se momentaneamente em dificuldade devido à alteração dos órgãos que ele utiliza para manifestar e receber as impressões do meio em que se encontra. Pode acontecer que depois de um período longo, quando a loucura já durou muito tempo, a repetição dos mesmos atos cabe por exercer sobre um espírito uma influência da qual somente se libertará após o desencarne, quando estiver completamente desligado das impressões que o corpo deficiente lhe causava. Portanto, é o nosso espírito que repercute sobre o perispírito e, consequentemente, no corpo físico, as más vibrações que emanamos através da força do pensamento. Por isso a questão da loucura que sofre tanto o corpo. Consequências do nosso espírito, doente. Mas este restaurado, buscando a sua restauração, irá levar o corpo físico à condução de um espírito, ou melhor, de um veículo físico saudável e pleno de suas posses e faculdades. Certo? Então este foi o nosso estudo de hoje. No próximo vídeo adentraremos nas questões 376 a 378, finalizando este tema. Sou Débora Rabelo, um forte abraço para você, que os bons espíritos nos guiem, Jesus nos abençoe. Até a próxima.